Olá, eu sou o professor Carvalho. Olá, eu sou o professor Marcelo. E este é o canal da Costura Brasil Mac. Se você quer aprender várias dicas sobre como consertar sua máquina de costura, vem com a gente pro vídeo. Carvalho, a gente vai bastante nas facções aí, conversa com as costureiras quando tem algum tipo de problema nas máquinas e a gente comenta com elas bastante falando sobre a tal da laçada. Sua máquina está abrindo muito a laçada, sua máquina está abrindo pouco a laçada. Carvalho, vamos explicar aí para o pessoal o que seria essa tal da laçada. Essa dica, Marcelo, é muito importante. Muitas vezes a gente comenta, vai na facção, conversa, chega para a costureira e diz assim, minha máquina está falhando. Aí o mecânico diz assim, mas tu já deu uma mexidinha no estica-fio? Estica-fio? Fica aquela coisa, o que é o estica-fio? Então, vamos dar uma boa explicação sobre isso hoje. Você que está acompanhando nosso vídeo agora, aproveita, entra na nossa página do YouTube e vai lá, compartilha, ativa o sininho, que daí você sempre vai se atualizando, vai recebendo mais vídeos novos. Toda semana a gente está postando vídeo. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho, eu vou fazer um desenho aqui no quadro primeiro, Marcelo, para explicar para a pessoa então o que significa a tal da laçada, né? Não sou um bom desenhista não, vamos lá, vamos fazer de conta que aqui é a nossa agulha, certo? Aqui, ok. A nossa agulha tem essa cava, que a gente fala, se vocês olharem na agulha de vocês vai ter essa cavinha. Aqui é o furo da agulha. E aqui está a nossa linha, ok? Então, o que acontece? Quando a minha máquina costura, que a agulha desceu toda embaixo e começa a subir, o que vai acontecer? Vai acabar abrindo uma barriguinha. Olha só, aqui vem a minha linha. Abrindo uma barriguinha aonde? Justamente na frente dessa cavinha. E o que acontece? Por que abre essa barriguinha? Para o meu looper passar exatamente aqui nesse meio, certo? Então o que acontece inúmeras vezes? A gente vai ali, chega, olha na regulagem, né? Olha por baixo ali e verifica o quê? Que essa laçada aqui está abrindo pouco. E o que acontece? O looper vem e bate aqui no meio do fio, entendeu? Onde vai falhar o ponto. Ou, em alguns casos, o que acontece? A minha laçada abre demais. E aí você vai dizer assim, pois mas daí beleza, né? Melhor ainda, porque se o looper está passando aqui, se aqui é bom, imagina aqui. Só que daí nós temos uns problemas chamados linhas. Quando você pega a linha, puxa ela e solta, o que a linha faz? Ela faz isso aqui, ó. Ela vai fazendo nozinhos. Quando essa minha barriguinha abre demais aqui, ó, o que muitas vezes ela faz? Ela não fica bonitinha assim. Ela acaba dobrando por dentro. E aí ela pode dobrar aqui assim, pode fazer uma mistura aqui. Por isso que acaba dando a falha de ponto também quando abre demais. Então a laçada tem um ponto específico. E aí, vamos lá, puxa aqui para a máquina, né? Vamos falar aqui, por exemplo, da cobertura. O que vai influenciar na laçada? É claro que além da regulagem de looper, que a gente vai conversar em alguns vídeos, mas principalmente, aonde a costureira pode resolver muitos, mas muitos problemas da falha de ponto, é nos estica-fio. Então, por quê? Olha só, essas partes móveis aqui, ó, por exemplo, ó, girei com a mão, tá? Ó, vai se movimentar, barra de agulha, aqui eu tenho um passa-fio, ok? Debaixo desse passa-fio, vou rapidinho tirar aqui essa proteção aqui para ficar mais fácil para as pessoas verem aqui. Debaixo desse passa-fio aqui, a gente tem um limitador de linha, certo? Que ele é móvel. Esse cara aqui, ó, certo? Então o que acontece? Se eu pegar, soltar aqui na frente esse meu parafuso L e erguer ele mais, o que vai acontecer? Vai acabar fazendo com a minha barriguinha, a minha laçada ali, abra mais. Se eu botar ele para baixo, vai acabar fechando mais. Então, o que acontece? Por exemplo, aqui, ó, essa peça aqui, esse outro estica-fio, ele é móvel. Todos os estica-fio da máquina, eles vão dar um resultado. Então, ele sendo móvel, eu posso colocar ele para frente, dando
mexendo na instabilidade da linha, abrindo mais ou menos essa tal laçada. Olha só, aqui ó, também é móvel. Então, vamos lá, vamos soltar aqui, por exemplo. Soltei e subi esse conjuntinho aqui. O que vai acontecer? Abrir mais a laçada. Baixei, diminuí a laçada. Além desses, tá? Esses palitinhos aqui, ó, onde também são passa-fio, né? Parece um palitinho, por isso que eu chamei ele de palito. Mas enfim, eu subindo eles, eu aumento a minha laçada, aumento a minha barriguinha na linha. Jogando eles para baixo, diminuo. Então, todos esses são estica-fio, certo? Vamos lá. Ah, mas e daí eu queria na overlock. Marcelo, tem na overlock também? Claro, Carvalho, com certeza, tem também. Toda máquina de costura vai ter os seus estica-fios. Em lugares diferentes, em lugares mais específicos, mas toda máquina tem. Indiferente para qual linha. O que acontece? Vai ter esses estica-fios aqui que são da parte de cima da máquina. Alguns você vai perceber que são móveis. Esse você vai conseguir mexer para frente ou para trás, ou nesse parafuso aqui de cima para baixo. Tem aqui também na parte de baixo aqui os passa-fio que são da parte das linhas balão, das linhas do looper. Em algumas determinadas máquinas, que seria no caso dessa, você não sei se você consegue enxergar, possui pequenas marcações que você pode usar como base na hora de regular. Porém, há máquinas que você não vai encontrar essas marcações. Então, o que acontece? Você vai ter que acabar achando o ponto certo. Depois de uma certa experiência que você vai perceber, você acaba adquirindo alguns macetes que o dia a dia vai trazendo para a sua vida. Alguns locais, o mecânico, por exemplo, ele vai chegar na tua máquina e vai olhar para o estica-fio e já vai te dizer, não, ele está muito para cima, ele está muito para baixo. Só que isso vai acontecer com o dia a dia. Você em casa vai acabar fazendo o quê? Você vai conseguir, por exemplo, jogar soltar esse parafuso jogando esse estica-fio para cima, para frente ou para trás. Aqui tem outro que você vai poder jogar para cima ou para baixo. Tudo isso vai influenciar e muito na hora da sua costura. O que você pode fazer em casa para não ter algum problema e para você ir resolvendo o que você precisa? Mexendo em algum determinado ponto e observando como vai ficar a sua costura. Que você vai ver que o pouco que você mexe no estica-fio desse, você percebe que lá na sua costura, lá no ponto de como vai ficar dividida a sua linha, vai ter uma grande diferença. E isso vai te causando melhorias na sua costura, resolvendo problemas no seu dia a dia. Isso aí, Marcelo. E daí, assim, ó, agora, é óbvio que aqui são dicas, né? Nós vamos ter, eu vou passar para o lado de cá por causa da claridade aqui, né? São dicas, né? Mas enfim, nós vamos ter aí, né, cursos onde a pessoa, né, vai se aprofundar nesse assunto. Porém, aqui são dicas, né? Então, como são dicas, para a pessoa não, daqui a pouco comecei a mexer nos estica-fio, tudo na minha máquina e acabei com tudo, né? Então, o que nós vamos fazer? Vamos dar uma dica importante. Eu venho aqui, como ainda, né, você está costurando, não tem toda aquela habilidade de manutenção, mas conhece bem de costura, você vai conseguir perceber que o ponto vai ficar diferente quando vai mexer no estica-fio. Mas enfim, o que eu vou fazer? Eu estou com um problema da minha máquina falhando. Eu vou marcar o local que está o meu estica-fio, por exemplo, e vou fazer um teste. Tirei ele dali, ó, e coloquei ele todo para baixo. Apertei, ok? Costurei. Resolveu o problema? Não, não resolveu, ok. Então, o que eu vou fazer? Eu vou retornar esse estica-fio na marcaçãozinha que eu tinha feito. Eu tinha feito uma marquinha ali pequenininha, ok. Por quê? Se eu começar a mexer nesse, e eu acabar tirando todos fora de uma posição que algum mecânico colocou, para mim colocar eles novamente todos no lugar eu vou ter muito problema. Então, quando mexe em alguma peça dessas móveis aqui, você vai marcar. Pega um canetão ou faz o ideal é com canetão, mas um esmalte também dá certo, só que o esmalte é mais ruim de retirar, né? Então você vai aqui e faz uma marquinha. Ó, fiz uma marquinha aqui, por exemplo. É bom não riscar com chave, né? Aqui eu não estou riscando, só estou mostrando. Então fiz a marquinha aqui. Puxei o meu estica-fio. Fiz um teste na máquina. Deu certo? Ok. Não, ainda não funcionou. Eu devolvo ele na mesma posição que ele estava e aperto. Isso são dicas, né? Por isso que nesse canal a gente vem conversando sobre dicas de como, né, melhorar para não ter falha, para não ter problema de arrebentar linha, e tudo influencia. E é uma boa, aproveitando o gancho agora, essa parte do arrebentar linha, né? A pessoa vai perguntar, quando eu fiz esse desenho muito feio aqui, mas enfim,
e mexi num estica-fio, eu vou ter problema que a minha máquina pode começar a arrebentar a linha por eu ter mexido no estica-fio? Pode. Por quê? Porque automaticamente, se eu vou diminuir a minha laçada, a linha vai ficar mais apertada. Então, cada vez que você fazer uma regulagem de mexer nos estica-fio, tanto da over quanto da cobertura, você tem que acabar conferindo, né, se não tiver problema, de ou estourar a linha ou o ponto ficar muito aberto, né? Nós abrimos o ponto, então ele acaba ficando muito aberto. Então, o que acontece? Essa parte toda dos estica-fio são fundamentais, né? Aí vem um detalhe muito importante, né? Uma dica também infalível, né? A tal da sujeira. Sujeira na máquina é uma coisa assim que as pessoas não têm ideia muitas vezes da diferença que acaba causando. Por quê? Vamos tentar fazer um outro desenho aqui do ladinho. Vamos imaginar então que aqui está a nossa agulha novamente, né? Ok? E aqui, ó, eu tenho uma concentração de sujeira, certo? O que acontece? A minha linha vem por aqui, tá aqui a minha linha, e a minha laçada, ela tem que ficar, a minha barriguinha, nesse pedaço aqui. Porém, se eu tenho uma concentração de sujeira aqui, o que vai acontecer? Não vou ter uma laçada perfeita, certo? Então, antes de mexer em estica-fio, deem uma olhadinha. A máquina tem uma concentração de sujeira muito grande na parte de baixo, eu deixei essa aqui aberta, né? Nessa parte aqui, eu tenho que fazer uma limpeza. Ok, não tenho compressor, eu já limpei bem e não resolveu o problema. Às vezes tem que até pegar uma pinça, tirar o dentinho, realmente remover toda a sujeira. No suporte de silicone, que fica aqui embaixo, é um local que tem uma espuma, né? Dá de ver ele ali? Aqui fica uma espuma. Em cima dessa espuma também acaba ficando muita sujeira. E essa sujeira, obviamente, vai acabar interferindo na minha laçada, tá? Então, quando a gente fala dessa parte de laçada, né? O mecânico veio, ele disse que ele deu uma mexidinha porque estava abrindo pouco a laçada. Muitas vezes parece um bicho de 7 cabeças, mas poucas coisas fazem com que a laçada mude. Estica-fio, uma sujeira, então a gente tem que ficar muito atento, tá? Você que é costureira, tá aí a nossa dica de hoje. E claro, se você quiser conhecer um pouco mais de máquina de costura, então não esqueça, né? Se cadastre no YouTube, ativa o sininho e você realmente vai ter várias outras dicas dessas que com certeza vai fazer a diferença. E vai fazer com que você chame menos vezes o mecânico para resolver o problema da sua máquina na sua facção.